A desinformação não mata como os mísseis matam, não mata imediatamente, não mata literalmente. Podemos até reverter o efeito do veneno se formos a tempo de espalhar o antídoto da verdade, mas as mentiras, quando se tornam verdades para milhões de pessoas, conseguem fabricar ódios capazes de desencadear guerras. What do you have on the origin of the videos? Well, Mark, contrary to the claims, these videos do not show Israeli children captured by Hamas. We found the original video was in fact published on a TikTok account a few days before the Hamas attack. It was actually posted on this TikTok account on October 4th. These screenshots were taken by Israeli fact-checkers at a fake report who also... Estávamos a ouvir a explicação de uma jornalista do canal de notícias France 24, que desmonta a origem de um vídeo que começou a circular depois do ataque do Hamas ao sul de Israel, onde se vêem vários bebés presos em jaulas, alegadamente bebés israelitas presos pelo Hamas. Não é um vídeo verdadeiro, como ela explica, foi publicado numa conta TikTok antes do ataque e essa conta já foi, entretanto, fechada. A guerra da Ucrânia fez regressar a propaganda ao discurso público e há centenas de exemplos dessa propaganda. A contínua afirmação por parte de Vladimir Putin de que os ucranianos são todos nazis, ou agora, nesta nova guerra, as dúvidas de líderes religiosos israelitas e até deputados sobre se os palestinianos são mesmo um povo, fazem parte de um círculo de desvalorização do inimigo cujo objetivo é tornar as sociedades mais receptivas a agressões. Os exemplos que temos visto de antissemitismo, com episódios em que as pessoas foram filmadas a arrancar as fotografias de reféns levados pelo Hamas, ou cartazes com a estrela de Davi desenhada dentro de um caixote do lixo, são consequências dessa polarização. A islamofobia ou a colagem dos palestinianos a movimentos extremistas de forma a justificar uma certa punição coletiva também é outra dessas consequências. Nos dias após o massacre perpetrado pelo Hamas, começaram a surgir nas redes sociais várias teorias sobre a falha de segurança na fronteira com Gaza e uma frase em específico, traidores a partir de dentro, ou em inglês, traitors from within, chegou ao topo das pesquisas no X, antigo Twitter. Sob essa suposição, que havia traidores dentro de Israel, começou a circular a notícia falsa de que seriam árabes israelitas destacados para a segurança de fronteiras os culpados pela violação dessas mesmas fronteiras por parte do Hamas. Vamos ouvir mais um som. This church is actually located further away, outside where we think this blast range could have possibly been. What we found interesting is that there was like a statement that was later found put out by the church itself saying that they were not bombed. So from there, we wanted to take the approach of not just saying like, hey, we are taking this church at its word. We wanted to see if we can actually pinpoint where those missiles were hit. Going on Telegram channels, we were able to find actually other angles of the same bombing occurring. From there, using Google Maps, we look for unique identifying components. So if it's the building or a particularly tall structure, that really helps us try to narrow down where these missiles hit. Desta vez estávamos a ouvir a voz de uma outra jornalista do grupo de investigação Bellingcat, onde ela diz que a acusação de que Israel bombardeou a terceira igreja mais antiga do mundo, afinal, não é verdade. E ela verificou isso através de imagens de satélite que lhe mostraram o local onde a bomba caiu, não tendo sido essa igreja. Este é mais um episódio do podcast internacional O Mundo a Seis Pés. Eu sou a Ana França e os cuidados técnicos desta edição estão a cargo de João Martins. É um tema muito vasto este, muito analisado, muito estudado, com mais exemplos a cada hora que passa, mas nunca é demais tentar desmontá-lo. E para me ajudar nessa tarefa, convidei hoje para esta conversa José Pedro Frazão, repórter e editor da Rádio Renascença, que cobriu vários conflitos, uns com mais internet do que outros. Olá, José Pedro, bem-vindo. Olá, Ana, obrigado. E também Rita Figueiras, que é professora de Comunicação da Universidade Católica, investigadora do Centro para a Comunicação e Cultura da mesma universidade e ainda investigadora principal do projeto Media Surveillance and Experiences of Authoritarianism, que junta análise de comunicação com a influência que essa comunicação tem na criação de movimentos autoritários. Olá, Rita. Olá, Ana. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?
Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Vou começar por ti, José Pedro. Estivemos ambos na Ucrânia, uma guerra feita no Telegram e no Instagram. São dezenas, centenas de milhares de publicações todos os dias, vídeos tirados de todos os ângulos, soldados têm câmaras nos capacetes, há dezenas de contas associadas diretamente ao exército e outras que, sendo igualmente governamentais ou oficiais, se escondem através de logotipos que nós consideraríamos mais isentos, como o de ONGs. As primeiras guerras que acompanhaste, se calhar, não tinham estas fontes todas. Pessoas com bebés mortos que outras pessoas dizem que afinal esses bebés são bonecos, como aconteceu há dias neste novo capítulo da guerra israelo-palestiniana. É bom haver estas fontes todas ou, na verdade, é muito mais difícil fazer jornalismo agora? Ou seja, o que sentiste na Ucrânia que foi mais difícil saber o que podias dizer na rádio ou escrever? Ou por exemplo, quando foste para o Paquistão depois do 11 de setembro, qual é que é a diferença que notas? Eu prefiro mais fontes do que não ver fontes. Como jornalista. Depois é de facto o trabalho todo de filtrar aquilo que nos surge. Os tempos foram muito diferentes. Não tem comparação as reportagens que eu e outros companheiros fizemos, e deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque é importante também sublinhar a importância do jornalismo nestes conflitos feito em português, e nós temos uma história longa de grandes jornalistas, uns desta casa também, que foram para o terreno e fizeram grandes peças de jornalismo em guerras. Outro parênteses, eu não acho que haja jornalistas de guerra. Jornalismo de guerra em Portugal é episódico, mas mostra quão bom é o nosso jornalismo, nomeadamente, por exemplo, da imprensa escrita, em algumas destas circunstâncias. Fecho o parênteses. No Paquistão, a seguir ao 11 de setembro, não tinha nenhum governo a levar-me a lado nenhum. Não tinha nenhum exército a levar-me a lado nenhum. Pelo contrário, nós tínhamos que iludir as forças militares para entrar nas zonas tribais, para tentar entrar no Afeganistão. Tivemos combates e reuniões onde estava a nata da comunicação social internacional a tentar negociar um certo policiamento, porque eles não nos queriam deixar entrar, e nós íamos na mesma, e tivemos muita dificuldade em chegar, e só mais tarde, um mês e tal depois de eu lá estar, quando eu já estava em Lisboa, é que foi possível fazer essas viagens completas entre o Paquistão e o Afeganistão. Na verdade, até ficámos cercados. Houve um caso em que até eles fecharam-nos o hotel, porque havia uma manifestação anti-Ocidente, digamos assim, e eles temiam pela nossa segurança, então fecharam-nos todos num hotel, de onde nós também tentámos escapar, por acaso, para uma lavandaria. Mas não foi fácil. O que eu quero dizer é que tu hoje em dia, a pleia de fontes que tens, implica perceber que a cobertura da guerra não é, obviamente, feita só com um repórter. It takes a village to raise a child, e para cobrir uma guerra precisas de uma redação, efetivamente, e de uma edição. O jornalista, quando está lá, tem uma visão sempre parcial daquilo que está a acontecer. E as pessoas deste lado têm que ajudar, não é? Com outra informação, talvez. Têm que ajudar a contextualizar, mas isto tem dois sentidos. Eu vou dar um exemplo. Na Ucrânia, por exemplo, havia um bombardeamento em Lviv e eu estava em Kiev. E o que é que eu posso fazer? Eu posso eventualmente ajudar a filtrar melhor a informação, sei mais ou menos onde é que aquela bomba caiu e, portanto, posso ajudar a contextualizar o colega que está a escrever a notícia em Lisboa, posso até fazer 2 a 3 telefonemas e tentar falar com fontes que eu conheço em Lviv, mas não estou no local. Eu não sei se aquilo foi um quartel-general de uma academia militar que foi atingido ou apenas e só um infantário. Na verdade, é muito difícil dar a volta, e é a grande dificuldade, de facto, que nós temos hoje, é essa proliferação de imagens que estavas a sublinhar, que torna efetivamente muito complicado o nosso trabalho. E depois posso continuar a explicar, se quiseres, ou não, explico já, qual é a grande dificuldade. Eu acho que só com meios muito sofisticados que nós, jornalistas portugueses, não temos, podemos eventualmente estar um bocadinho mais próximo da realidade de alguns factos. E eu acho que o jornalismo não é fact-checking. Eu acho que o fact-checking é uma ferramenta do jornalismo. Acho que nós não podemos passar a vida apenas e só a validar aquilo que as redes dizem. Na verdade, sabemos que, como nós sabemos aqui nesta mesa, existem unidades de controle de verificação de informação nos grandes órgãos de comunicação social
esses sim nos aproximam um pouquinho mais, e mesmo eles, como tu poderás até melhor do que eu, se calhar dar exemplos, mesmo os New York Times, a BBC e outros, cometem de facto erros de verificação em relação a realidades que estão a acontecer. Tanto que o New York Times fez aquele editorial recentemente. Não é? Era o caso mais recente, não é? A pedir desculpa, porque quando nós começámos a receber notificações do hospital, já dizia, foi Israel, e já dizia 500 mortos. A primeira notificação que eu recebi do Guardian, que é até um jornal que tem cuidado com essas coisas, só que pareceu tão óbvio a toda a gente, não é? E hoje em dia, passado uma semana... Mas isso decorre também, deixa-me só dizer, que nós estamos em Gaza a trabalhar com stringers. Exatamente. Nós não estamos a trabalhar com jornalistas ocidentais, estamos a trabalhar com grandes jornalistas no terreno que fazem um sacrifício enorme na conciliação entre aquilo que é a sua pele de palestiniano e o seu trabalho como jornalista, mas efetivamente não é o ideal. E por isso é de facto essencial fazer chegar o jornalismo a Gaza. Sim, é verdade. Rita, eu estive a ler sobre estas coisas, não é? E sobre a quantidade de ódio que já se identificou como tendo sido desencadeado por causa deste conflito. Uma organização palestiniana de direitos digitais, chamada Seven Hamleh, disse recentemente ao Washington Post que no dia 7 de outubro, nesse dia específico, detectou mais de 19 mil casos de ódio e incitamento à violência contra palestinianos em língua hebraica no X. O diretor da organização, que o X é o antigo Twitter, não é? Como nós agora conhecemos, o diretor executivo dessa organização, o Nadim Nashif, disse também que não foi capaz de fazer chegar ao X qualquer queixa, porque, como sabemos, Elon Musk reduziu drasticamente o número de pessoas que estavam antigamente encarregadas de identificar estes polos de difusão de material que pode nem ser todo mentira, mas é muito violento e provoca ódio. Sendo que não somos nós que ditamos o que vemos nas redes. Se quiser falar um bocadinho disso, o que é que o algoritmo é, a pergunta, que é um bocadinho extensa, admito, um bocadinho lata: quem é que nos diz o que pensar do mundo? Somos realmente nós que temos o poder, ou já o perdemos e não nos apercebemos disso? Bom, essa é uma das grandes questões que se coloca aos estudos da comunicação e dos média desde a Primeira Guerra Mundial, de facto, que é os efeitos dos média. E até é curioso pensar que, enfim, para não dar agora aqui a história da área científica, mas os estudos dos média nos Estados Unidos e também na Europa decorreram dos efeitos que foram percebidos que a Primeira Guerra Mundial teve em articulação com a rádio e articulação com a imprensa, portanto, os seus efeitos que tiveram na opinião pública. Portanto, de facto, este é um assunto recorrente e ao longo do tempo sempre se foi estudando e percebendo de que modo é que as pessoas construíam uma percepção do mundo, já que na maioria das coisas nós não temos uma relação direta, não é? Não experienciamos tudo, portanto essa experiência é mediada. Primeiro mediada pelos profissionais do jornalismo, com a entrada das redes sociais desorganizou completamente uma estrutura de informação pública que estava relativamente organizada e com um conjunto de critérios conhecidos. Enfim, uns mais de interesse público, outros mais com um ângulo de interesse comercial, mas relativamente estável a percepção de como é que se ia construindo a informação que era fornecida à opinião pública. As redes sociais vieram, de facto, a alterar completamente esta percepção. Por um lado, com a entrada de novos atores, que toda a gente tem um acesso, não é? Cada um de nós pode livremente publicar. E, portanto, grupos terroristas, pessoas que não pertencem a esses grupos, mas que têm simpatia, os que estão a favor de um lado estão contra o outro lado, pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, a indústria da desinformação pelo seu ângulo ideológico, mas também pelo seu ângulo comercial, porque também há quem faça, claro. Há quem faça vídeos no TikTok agora exclusivamente sobre o que se passa em Israel. Por que razões comerciais? Porque vivem daquilo. Exatamente, porque procuram seguidores, procuram influência, procuram monetizar as suas páginas e, portanto, utilizam este conteúdo como utilizam outros conteúdos que neste momento estejam, digamos que, apetecíveis no mercado de consumo da informação. E nós acabamos a consumir isso sem saber... E, portanto, o que acontece é que, e estava muito interessante o que estava o João Pedro a dizer, que, de facto, se mais informação é sempre importante e bom,
Há também o outro problema, parece-me, que se joga com o jornalismo, é que cada vez mais tem menos tempo para a produção do seu trabalho. E gera-se aqui um paradoxo, não é? Entre a necessidade de noticiar mais, porque ao mesmo tempo também a internet e as redes sociais estão continuamente a bombardear com novos conteúdos, vou chamar conteúdos no sentido lato para não dizer informação, porque alguns são informação, outros são outras coisas, não é? Mas, portanto, com conteúdos sempre a bombardear e, portanto, o jornalismo luta com muitas frentes, não é? Compete com os outros players, com os outros órgãos de informação, mas também compete com as redes sociais. Que não estão obrigadas às mesmas regras, que publicam coisas sem verificação. E nós, como estava a dizer o Frazão e bem, temos que correr atrás disso e verificar quando de facto isso não é. Todo o nosso trabalho não pode ser desmentir esses conteúdos, não é? Não tínhamos outra vida. Pronto, pode haver empresas de comunicação social para isso, claro que sim, é essencial, mas é complicado. Não é? De reportar e estar a desmentir ou a verificar. Claro, e também quando está só a fazer isso, está a dizer que o centro nevrálgico da informação é o que se passa nas redes sociais e não o trabalho que o jornalismo produz, não é? Porque o jornalismo também luta contra a sua viabilidade, contra a sua relevância social, neste contexto completamente diferente. E portanto essa questão, tanto que se colocou com o New York Times como com a própria BBC, não é? Porque foi a precipitação, digamos assim, para ser o primeiro a contar, ainda que fizessem uma atribuição, não é? Porque era atribuído ao Ministro da Saúde do Hamas, que tinha dito que dava aquela informação, havia atribuição, mas enfim, essa questão não tem ninguém está a pensar que essa atribuição significa que previne o jornal estar a dizer que eles estão a assumir que aquele foi de facto assim que aconteceu, não é? Não, está colado ao jornal completamente. E portanto, agora o que aqui se coloca também, me parece a mim, é que esta tensão enorme entre ser o primeiro a informar e a verificação tornou-se cada vez mais difícil, não é? Porque com esta a multiplicidade de atores que estão envolvidos e cuja sua missão é mesmo ajudar à toxificação, digamos assim, de um assunto que já é muito difícil de discernir e por si já extremamente complexo. E depois há outra dimensão que me parece interessante, que tenho pensado sobre isso ao acompanhar a cobertura jornalística que tem sido feita. É que este ataque que foi no dia 7 de setembro, outubro, e tudo o que se tem seguido, ele não acontece no vazio, não é? Ele é uma continuação e as reações que de variadas formas se têm verificado aos múltiplos ataques e às informações que vão tendo, ela decorre num tempo em que, de facto, há cada vez uma maior desconfiança dos média e, portanto, nada se perdoa. Porque o nível de exigência que foi colocado aqui em relação à BBC, por exemplo, e em relação ao New York Times e outros meios que também acabaram por noticiar o mesmo, é implacável, não é? É completamente implacável. Enquanto nas redes sociais toda a gente tem a expectativa que podem não dizer a verdade, embora as pessoas as consumam completamente. Portanto, há todo aqui um conjunto de contrassensos que são interessantes. Mas também de analisar. É implacável também porque há um desequilíbrio de base, porque provavelmente... nós estamos centrados, nós redações, nós espectadores portugueses ocidentais, num conjunto de meios de comunicação social que tem uma determinada visão ou um determinado enquadramento em relação a este tipo de conflitos. Por isso surgiu a Al Jazeera. Ou seja, há um outro lado. Hoje em dia, para nós sabermos o que está a acontecer em Gaza, se nós ligarmos a CNN temos uma ideia, mas a Al Jazeera dá-nos uma outra perspectiva. Sim. E se calhar também sofremos outro problema, que é com a radicalização, a polarização sempre existiu em todas as guerras, e a manipulação também, seja no jornalista no terreno, seja nas agendas dos jornalistas. A questão é que hoje em dia esta polarização vira-se qual bumerangue contra o jornalismo dito de referência, porque são as barricadas, os pró-israelitas ou pró-palestinianos, por exemplo, para segmentar de uma maneira muito radical, que atiram sobre a referência. Claro, e era nesse sentido que eu queria dizer que o contexto e qual é o histórico para trás onde estas novas situações estão-se a enquadrar, porque essa questão até da própria BBC, pelo facto, por exemplo, de não utilizar o termo terrorista, sim, não sim. é? O que é que acontece? Há muitos dos grupos e da comunidade judaica em Inglaterra que sempre sentiu que a BBC não
não acolhia também as suas preocupações e as suas sensibilidades, olha para esta situação, mais reforça essa perspectiva. Os grupos pró-palestinianos entendem o contrário, não é? Portanto, uns e outros estão descontentes com a cobertura, todos estão. A questão dos pró-palestinianos tem um problema com o facto de alguns meios de referência dizerem Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas. Hamas Run Ministry of Health, que é assim que a Reuters faz, que é assim que o New York Times faz. Ou seja, quando isso aparece, é muito comum ver pessoas a partir de Gaza e em outros lados do mundo, mas palestinianos, a fazer republicação e a dizer coisas que vergonha, como é que é possível, as pessoas que estão na Palestina são normais, não é, nada é gerido, ou seja, é gerido a faixa de Gaza sim, mas o argumento deles é que os médicos, as pessoas que estão no Ministério, as pessoas que estão na companhia de águas ou de eletricidade ou o que seja, não são do Hamas, não é? Mas faltam-nos histórias, Ana, sobre a relação entre a população de Gaza e o Hamas. E quem conta essa história? Não, isso é mesmo muito difícil, porque eu tenho estado em contacto com pessoas de Gaza, como outros jornalistas, à distância. O que eles dizem é às vezes de 3 em 3 dias respondem, têm mais com quem se preocupar e a quem ligar quando têm bateria do que falar muitas vezes para jornalistas. Isso é compreensível, eles não estão ao serviço do Expresso e vão contar, não há ninguém que diga qual é, por exemplo, é muito difícil que dinheiro é que o Hamas recebe, isso é muito difícil. O dinheiro que entra em Gaza, qual é que vai para a ajuda humanitária, qual é que vai para... Ninguém me vai dizer isso. É muito difícil. Mas não é? Isso não é possível. E neste momento de enorme conflito, não é? Enorme conflito em que há uma crescente incapacidade de lidar com perspectivas diferentes e que tudo aquilo que não reforce a perspectiva ou que as pessoas não se sintam 100% representadas, há logo uma manifestação contra e sempre com a ideia que essa representação significa que ela também não é absolutamente, não é verídica. E que logo se não for de acordo com o que a pessoa pensa. O receptor barricou-se nas suas próprias ideias. Sim, alimentado. Todos alimentam todos, não é? Portanto, também os partidos políticos também rentabilizaram, no caso da Inglaterra, na questão da BBC, também todos os partidos estão a querer que a BBC perca a relevância e que também é menor neste momento na sociedade britânica, nomeadamente as questões dos financiamentos e tudo isso, porque há uma transformação também da sociedade britânica e a emergência de outro tipo de canais, também eles parcelares, não é? Cuja sua missão não é falar para toda a gente, mas falar para uma parcela específica da sociedade, e quando falam para uma parcela específica significa principalmente falar contra outras partes, e as pessoas também vão sendo educadas nessa perspectiva. Eu tinha agora uma pergunta para fazer à Rita, por causa exatamente da influência que as redes têm ou podem ter na radicalização de públicos, porque escreveu um texto no Público onde mantém uma coluna sobre estas questões, sobre casos que já foram recentemente ouvidos pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Gonzalez contra Google e Tamnek contra Twitter, e que visavam implicar estas duas empresas respectivamente nos atentados de Paris e de Istambul, um em 2015, outro em 2017. O que estava em causa nesta alegação era que, por parte dos queixosos, que estas empresas tinham tido uma influência significativa na radicalização dos autores destes ataques. Ou seja, acabou por não ser julgado, mas as implicações, aliás, de sequer haver quem já esteja a pensar que há uma ligação, ou pode haver uma ligação direta entre os conteúdos que consumimos e a perpetração de massacres, que é o que estamos a falar, já é uma coisa gigantesca, mesmo que neste caso não tenha chegado a ser julgado. Neste momento temos, entretanto, a UE a tentar pressionar Elon Musk para intensificar os seus esforços para remover conteúdos, não é ilegais, mas para minimizar aqueles conteúdos que podem provocar uma reação bastante real, não é na internet, é na vida real, no terreno, neste novo conflito. Isto é enorme, não é? É uma consequência gigantesca que pode mudar para sempre a internet caso um caso destes no tribunal venha a ser julgado e de facto se limitem a liberdade de expressão, de publicação. É uma questão muito importante, mas ao mesmo tempo não podemos negar que estes conteúdos podem ter tido alguma influência na radicalização destas pessoas, porque o algoritmo, alegam os queixosos, só mostra conteúdos terroristas a quem pesquisou por eles uma vez ou duas, ou não sei exatamente, não é?
Essas pessoas estavam continuamente expostas a conteúdos terroristas. Portanto, será que não há uma culpa dos algoritmos que gerem estas marcas? Obviamente que podes sempre dizer, tá bem, mas as pessoas podiam não seguir aqueles links, mas talvez não tivessem acesso a tanto conteúdo se não fossem essas plataformas. Onde é que eles iam buscar toda essa radicalização? Eu acho muito interessante, apesar deste caso não ter tido nenhuma consequência legal, mas se pudesse falar um pouco desse caso também Isso ainda é um outro ângulo, não é? Porque começámos aqui por tentar ver a relação que até que o próprio jornalismo tem com esta avalanche de informação, umas verdadeiras, outras semi-verdadeiras, outras semi-mentirosas, outras totalmente construídas para ofuscar certas coisas ou para enganar e baralhar ainda mais as pessoas e ainda mais afastá-las da confiança em relação às instituições, não é? Portanto, há N razões pelas quais há este movimento de intoxicar, digamos assim, o espaço público. Depois, por outro lado, da própria opinião pública, não é? Todos nós a tentarmos consumir diferentes perspectivas e muitas vezes mesmo habitantes de ambas as partes, neste caso sejam de Israel, sejam de Gaza ou da Cisjordânia, que seja, palestinianos, que também dão os seus contributos, dão as suas visões mais pessoais. Isso também cativa muitas vezes o interesse por parte das pessoas, porque é uma visão mais emocional, mais individual, mais também do seu próprio cotidiano, e tem esse interesse. E por outro lado temos aqui a outra perspectiva ainda, que é perceber o papel que ao longo do tempo que as redes sociais têm na radicalização, nomeadamente dos jovens e no mundo inteiro, não é? Porque de facto antes da internet, mesmo os jovens que estivessem zangados, frustrados, sentiam-se quando se sentiam completamente desenraizados, digamos que esta possibilidade de serem contactados por grupos ou serem aos poucos seduzidos, integrados, oferecendo-lhes conteúdo que lhes interessava e depois mais um e mais outro, e portanto de um lado do mundo era possível ligar o outro mundo, isso não existia, não é? E a partir do momento em que as redes sociais de facto, e estes grupos terroristas que muitas vezes são representados nos média com algumas dimensões que parecem que não modernas, digamos assim, mas são absolutamente sofisticados do ponto de vista tecnológico e com estratégias... E comunicacional, claro. E com estratégias de angariação e de galvanização, que envolve também jogos de vídeo e outras formas de sedução e angariação, que fez com que muitos de facto fossem sendo seduzidos por um determinado tipo de conteúdo mais radical que de alguma maneira tocou-lhes nas suas próprias fragilidades e deu-lhes um sentido de pertença e de missão, digamos assim. E o que é que isto acontece? Qual é o papel então daqui das redes sociais? É que de facto não só a possibilidade de ver conteúdos que não estavam nos média tradicionais, não é? Nada daqueles tipo de conteúdos estavam disponíveis para serem acessíveis, muito menos na interação de poder manter em diálogo e contacto, não é? E depois com o sistema de recomendações que caracteriza as próprias redes sociais, que é, se gostou disto, também pode gostar disto, não é? E continuamente oferecer conteúdos no mesmo sentido. Sem contraditório, a questão é essa. Mantêm-se na barricada. E vão entrando ao momento em que se radicalizam e que já negam tudo, e depois já vai uma exposição seletiva, a própria pessoa também já não quer nada que contrarie. Não procura. Porque há uma necessidade de reforço contínuo e permanente, porque qualquer coisa que abale o sistema é absolutamente perturbador e, portanto, tudo isso, a ideia destes processos que chegaram ao Supremo Tribunal nos Estados Unidos por causa dos ataques que aconteceram, é a ideia que indiretamente e cumulativamente, não é? Continuar de ver determinado tipo de vídeos, ter uma dieta muito restritiva, cada vez mais incitar o ódio, também a autonomia, dizer que qualquer um pode fazer um ataque, isso que foi um dos elementos que contribuiu para que esses ataques tivessem lugar. Enfim, não foi possível de fazer essa prova, porque ela não tem contacto direto, não é possível fazer a relação direta entre um ataque e determinado tipo de consumos que as pessoas fizeram online. Mas claro que essa relação do ponto de vista estrutural, do tempo, interligando com outros elementos, com certeza que também estão aí associados. Mas esta é uma questão muito complexa, porque todos nós já identificámos, de facto, a perturbação que as plataformas fazem nos contextos democráticos, não é? Algumas são diretas. O WhatsApp circulou uma coisa que não é verdadeira e na Índia há exemplos disso. Em todo lado, no Brasil. Multidões a atacar alguém que foi naquela comunidade identificado como ladrão, violador.
e não há nenhuma prova judicial, a polícia não é? Sendo que muito... agora, só para meter aqui uma colherada ao contrário, eu concordo com o que a Rita disse, mas há aqui uma colherada ao contrário que tem a ver com o facto das redes sociais terem sido também impulsionadoras de movimentos democráticos. Claro, com certeza. E aconteceu, por exemplo, nós tivemos a Primavera Árabe, enfim, deu no que deu, e acho que isso também é revelador, porque no fundo estas redes sociais no fundo combatiam por esta via, estes movimentos, digamos, a inércia e o controle dos meios de comunicação social tradicionais por estes regimes. Mas até ao ponto de tentarem censurar. Eu fiz reportagem no Irão, onde isto não existe deste ponto de vista, e também já foi há uns 15 anos, mas a verdade é que não existe este acesso que nós temos do primeiro mundo, e, evidentemente, em relação a um conjunto de informação. E eram os mecanismos, as tentativas de romper cercos de censura, de controle de IPs, controle de acesso à internet e por aí fora, que faziam a diferença em relação a determinadas mensagens. Porquê? Porque para quebrar o muro da comunicação social controlada pelos regimes. Claro. E as expulsões de censura. E isto é que também torna tudo muito mais complexo, porque elas podem ajudar à libertação, mas também à opressão, não é? São as duas coisas. E no que diz respeito aos sistemas democráticos, são um agente que contribui para a erosão, claramente, não é? Porque são um agente económico, mas também são um agente político, mas também são um agente até geopolítico, não é? Porque neste caso das guerras, claramente percebemos que têm um papel, não é? Até porque com esta... Só para... Claro. Estas questões até do Twitter, fiz Twitter, enfim, a mudança está para saber qual é a sua lógica. Mas o diminuir o investimento, ou até o desinvestimento mesmo, fazendo gáudio desse desinvestimento. Exatamente. Não é? Porque também é isso, não é? Nós é que somos livres, os verdadeiros. O verdadeiro sítio da liberdade total. E como é óbvio, não é assim, porque a regulação não é censura, não é? E é perigosa esta associação como se fossem equivalentes, que não são. Não há sociedades democráticas sem regulação, como é óbvio, mas esse desinvestimento contínuo na moderação, obviamente o que faz com que tenha sido cada vez mais um investimento de atores mal intencionados e toda a indústria da desinformação e da propaganda a investir brutalmente. E depois, como são construídas as mensagens em favor daquilo que se sabe que os algoritmos vão beneficiar, mensagens que enfurecem, que gera um enorme engajamento, que é uma palavra feia, o engagement, não é? Que gera esse engagement porque as pessoas reagem às questões coisas emocionais. Extremas. Todos nós somos assim, não é? Nomeadamente negativas, não é só uma parte da população menos educada não. É uma ou questão que não tem humana. acesso a outros meios mais de referência. Não é nada disso. Não. Portanto, são construídas de uma maneira que de facto, quer dizer, digamos que rentabilizam as características dos algoritmos. Porque como é construída, ela pode ser construída em função de um determinado objetivo, enquanto a verdade... enfim, servirá a verdade, não é? E é menos sedutora do ponto de vista dos algoritmos e da sua capacidade de viralizar. Viraliza muito menos. O algoritmo não gosta da verdade. A verdade não viraliza. Não é viral. E de um discurso que seja mais descritivo, factual, ponderado, não passional. Longo, que pode demorar algum tempo a ser ouvido ou consumido ou lido, não é? E mais exigente até para o leitor consumidor. Portanto, é um a nossa baliza de atenção também está a encurtar, não é? Mas ias dizer, tens aí uma data de bolinhas desenhadas no teu caderno? Não, ia sublinhar na questão, por exemplo, a Ucrânia, a emergência do Telegram, começaste por aí, na questão do Telegram. Eu encontro mais informação de várias matizes no Telegram do que no panorama de comunicação social na Ucrânia, quer dizer, inclusivamente porque decorre muito de que, por exemplo, o peso da televisão na Ucrânia. Nós tivemos pessoas a comprar canais de televisão na Ucrânia com determinados objetivos para fomentar determinada mensagem. Nós temos maratonas, eles chamam aquilo de telemaratonas, não é? Onde estão o dia inteiro a falar, a fazer um gigantesco direto de vários pontos do país com determinada mensagem. Para eu encontrar o outro lado, tenho muitas vezes que ir a canais de Telegram, que já é outra coisa, que é eu assinar um canal de Telegram, tal como assino, por exemplo, um canal de YouTube. E cada pessoa faz o seu próprio canal. A ideia de eu assino o canal da Ana França porque quero ouvir o que ela pensa sobre aquilo. Exatamente. Como se eu já não compro o Kiev Post para ler onde a tem Ana França, onde tem a Rita e onde tem o José. Exatamente. É isso. Mas é que é mesmo isso, e eu acho que, não sei se tu achas isso,
porque eu já fui para a minha primeira guerra que eu cobri no terreno, mesmo conflito aberto, não é pós-conflito, não é? E eu já fui para lá com a pressão das redes, já era a minha realidade aqui, já o que se passa tens que escrever, ou no caso parece que não há essa exigência assim tão vamos lá ver, que eu temos que ir atrás do que diz nas redes, não existe, mas há muito, pelo menos eu senti uma dificuldade enorme, que estavas a falar, eu concordo completamente, de encontrar qualquer coisa que não fosse a Ucrânia tem que ganhar e isto é correto, a guerra é correta, e em qualquer café ou hotel as televisões têm concertos de angariação de fundos para os militares. Os militares estão a falar a partir da... Vê-se, quer dizer, pode ser feito, não é? A falar da zona da frente, e depois vem uma família do militar que morreu, e depois vem... Propaganda pura. Mas isto são 24 horas, Claro. não chega a não haver notícias de outra... Não há mais nada, não há outro assunto. Tudo com todos os canais com as bandeiras da Ucrânia, todos eles dizem Slava Ukraini. A própria imagética do canal de televisão, o chamado grafismo, não é? É de patriotismo, é de guerra, e está toda a nação unida para aquilo. Se não está, ao menos nós dizemos que está. Não é? Pode haver gente que não está Mas bem. depois há o Telegram, há o universo Sim. Telegram. Que é um universo completamente diferente, em que Portugal não está ainda, nós não estamos Não, ainda não de todo estamos. lá, mas passa-se toda a guerra da Ucrânia, se passa no Telegram. Mas Toda. o que me parece também importante, quer seja a guerra da Ucrânia, quer seja a questão agora de Israel, quer seja qualquer assunto, é que mais do que ser o outro lado, serem outros lados, não é? Porque também parece-me que também é muito empobrecedor se a questão for vista nesse regime da polarização, nem de só um lado, nem dois, porque as questões são tão complexas que há uma enorme nuance, não é? Entre um lado e o outro, na verdade há tudo. Mas isso faz parte também do momento de guerra em que vivemos. Eu acredito, por exemplo, a Ucrânia, na minha perspectiva política, digamos assim, acredito que a partir de agora abre-se um caminho politicamente na Ucrânia de uma maior pluralidade que há de chegar eventualmente a outros meios. Porquê? Porque a guerra tem o seu desgaste e abre fendas ideológicas, mesmo em campos que aparentemente são monolitos políticos. Claro, mas eu nem estava a falar, percebe-se claramente qual é a intenção da Ucrânia quando a sua programação é de adesão da população para que se continue com todo o preço que se paga pela guerra, e que mesmo assim que se continua a considerar que vale a pena. Com certeza isso, da galvanização do nacionalismo, o apoio da opinião pública. Eu falava mais em relação à cobertura, até à cobertura internacional, por terceiras partes, como no caso português, não é? Que não estão implicados em nenhuma destas questões diretamente, e que há muito esta tendência de ver que a imparcialidade ela significa exclusivamente dar dois lados. Mas as questões são muito mais complexas do que só ser a favor de um lado ou ser a favor do outro lado. Ter informação sobre um lado e ter informação sobre o lado. Estas questões são tão complexas, parece-me extremamente difícil conseguir dizer isto é um sim, isto é um não, não é? E entraríamos na discussão que os especialistas de comunicação, os conceitos de imparcialidade, de neutralidade, objetividade. Eu não sou neutro quando cai uma bomba e... Claro. Não é nesse sentido que eu queria dizer, talvez não tenha explicado bem. O que eu quero dizer é que estar a falar das questões de Israel e da Palestina não é só necessariamente ter alguém que é pró-Israel e ter alguém que é pró-Palestina, não é? Porque é possível fazer uma análise em que inclua ambas as perspectivas e que consiga dar um contexto que seja um contexto de análise e não necessariamente só das partes implicadas, que obviamente são importantes de ser escutadas, com certeza, mas que incluem até inclusive atores que não estejam diretamente implicados. Nós em Portugal temos mais isso do que se calhar em outros, porque como nos Estados Unidos, por exemplo, e no Reino Unido, tu és obrigado a chamar um judeu e um muçulmano porque tens mesmo muitos. E há um que vai ser líder local de não sei quê, uma mesquita. E com certeza que devem ser escutados. Certo, mas aqui nós na verdade temos ouvido professores de Direito Internacional, repórteres de guerra. Sim, é uma mistura. Não é. Claro, também ouvimos a Shah importante. Adladi, que é uma palestiniana que está em Portugal há imenso tempo, e também ouvimos representantes da comunidade judaica, claro, mas não, em Portugal temos essa sorte, entre aspas, e temos o dever, também a obrigação de não estar, se calhar, não é, de envolvidos em nenhum dos lados, porque não temos uma ligação histórica, diria eu, muito forte com nenhum dos lados, não é? Mas acho que também é importante que as pessoas comentam, agora vou ser um bocado crítico,
nas televisões tenham também algum conhecimento de terreno. Claro. Pois. Em relação ao que se passa. Faz muita confusão muitas vezes ver alguns comentários de pessoas que não... Quer dizer, eu percebo a análise e a investigação que é feita, mas há coisas que só mesmo no terreno se entendem. Com certeza, mas aí as guerras, imagino eu, que peça mesmo experiência para depois comentar, não é? Experiência e conhecimento, com certeza, sem dúvida. E eu acho que, não sei, a Ana também tem essa experiência, se calhar às vezes somos mal entendidos quando damos uma perspectiva, se calhar, que não agrada tanto a um lado que Sim, eu posso contar aqui, já contei no Twitter, aconteceu-me esta semana uma situação que eu não estava à espera. Eu fui à SIC num horário nobre, normalmente é à tarde ou às vezes de manhã até ao fim de semana. Convidaram para falar da questão israelo-palestiniana com o diretor da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o professor de Direito Internacional Gonçalo Saraiva Martins. Pelos vistos, o que dissemos resultou numa série de mensagens em que as pessoas me agradeciam por nós nos termos mantido na análise imparcial. Ora, na minha cabeça isso é obviamente que um jornalista faz sempre ou tentaria fazer sempre, mas claramente não é essa a percepção das pessoas. Sendo que até recebi 2 mensagens que eu acho particularmente reveladoras e não quero generalizar, que diziam mais ou menos a mesma coisa, que era o seguinte: estas pessoas perguntavam-me qual era exatamente a minha posição sobre o conflito, onde residiam exatamente as minhas simpatias, queriam saber de que lado eu estava, porque não tinham conseguido entender isto na minha intervenção. Isso decorre muitas vezes também de querermos ver os... Eu acho que há jornalistas que muitas vezes também, na minha opinião, comentam demasiado. Pronto. E acho que tem que haver alguma percepção de que quando estamos a fazer um comentário nas redes sociais estamos a expor também a nossa opinião como jornalistas de carteira profissional. Agora, eu acho que isso é reflexo daquilo que temos falado, quer dizer, as pessoas querem mesmo barricar. Não eram mensagens de todo ofensivas, eram pessoas confusas, genuinamente obrigada pelo comentário, aprendi conceitos de lei internacional que não sabia, mas não percebi se está... ainda bem que não percebeu a ideia, ou seja, a ideia não é eu estar-me a subtrair do problema, mas não é também que as pessoas me ponham de um lado ou do outro. E também parece-me que há cada vez há uma narrativa cultural que pede às pessoas que se posicionem sobre tudo. Primeiro que têm que ter opiniões sobre tudo e depois que consideram que não precisam de factos para ter opiniões. Portanto, querem logo ter, digamos que, o trabalho mastigado também, não é? E que para se poderem posicionar, e por outro lado também parece que há aqui outra questão que é a quantidade avassaladora de informação que há por dia, estamos sempre atualizados, não é? É pelo menos a sensação que às vezes tenho, porque há tanta coisa que parece que está a acontecer, quando se olharmos bem, talvez não tenha acontecido assim tanta coisa diferente, mas como entretanto há não sei quantas alertas, há não sei quantas newsletters... Podíamos ter um bocadinho mais de calma, não é? Não sei quantas newsletters que se fazem, não sei quantos podcasts sobre os temas, tudo sobre tudo, não é? Dá sempre esta sensação que a pessoa está atrasada e que nunca conseguirá. O que é que as pessoas procuram, parece-me também, na opinião, é queimar etapas. É uma síntese, chegar logo à parte final. Tipo, em vez de me informar sobre tudo, que dá muito trabalho, há alguém que me vai fazer a síntese e que me compensa também na atenção que alguém eu vou... dizia ontem em resposta a esta, o que eu escrevi aqui, eu disse no Twitter, que teve uma quantidade de visualizações que eu só consigo sonhar que o meu podcast possa ter, ou algum texto que eu escrevo no Expresso. Viralizou mesmo. Não toda a gente estava de acordo, ou não foi tudo, mas a maioria das pessoas sim. E uma das mensagens que eu recebi, comentários mesmo, foi de um senhor a dizer que na altura em que só havia livros para ler, as pessoas eram obrigadas a consumir, se quisessem ou não quisessem, então não liam nada, mas para lerem alguma coisa, para lerem o que queriam, tinham que passar pelo que não queriam, não é? Porque como só havia jornais, rádio, mas não podiam ir procurar assim tanto, não é? Não estou a dizer que defendo o afunilamento de fontes e que só se possa ler coisas no Expresso e na Renascença ou ouvir... Claro que não. Mas quando tu eras obrigado ou na escola ou a ler um livro inteiro ou um ensaio, então pelo menos terias 2 pontos no mesmo texto, não é? E eras obrigado a confrontar-te com essas 2 ideias dispares, que as pessoas parece que deixaram de conseguir agregar na cabeça 2 ideias diferentes. E qual é o problema de as termos, não é? Porque é que temos de já saber o que pensamos sobre... O nosso tempo está a acabar. Queria perguntar, ainda oferecer uma coisa que é...
não sei se lembras de algum texto, de alguma reportagem que tenhas recebido enquanto editor, ou tu mesmo. Enquanto editor? Sim, enquanto editor, ou mesmo tu que tenhas feito e tenhas-te apercebido mais tarde que não era verdade, ou que continha alguma informação que não era correta, não com intenção nem nada, neste contexto de guerra. Num contexto de guerra, se te lembras de algum. Não me lembro, mas aplico como editor a regra da precaução, desse ponto de vista. Procuro não matar pessoas nos meus noticiários, ou seja, se não temos a certeza se foram 23 ou foram 25, foram pelo menos mais de 20. Eu sei que isso desagrada a muitos que dizem, mas que falta de rigor. Mas a verdade é que é o mais rigoroso naquela altura, dar. claro. E às vezes é preciso dizer isso. E o que é que uma marca de comunicação séria deve fazer quando publica alguma coisa que não é, que depois descobre que não é factual? Hoje em dia eu acho demasiado fácil, isto é uma opinião, retirar das redes a publicação problemática ou o texto, mas será que isso deve ser feito sem explicar às pessoas que retiramos das redes aquela... Ou seja, não basta limpar a tua reputação retirando das redes um texto ou uma imagem com uma frase falsa, acho eu. Ou seja, no lugar daquela imagem com aquela frase falsa, talvez o Expresso devesse pôr: há 5 minutos despublicámos X porque, não é? E fizemos este trabalho. Totalmente de acordo. Mas acontece simplesmente desaparecerem textos da internet, não é? Que estavam mal. Mas geralmente reconhecer o erro, explicá-lo, porque com isso aprendemos todos. E também aprende o leitor. Já agora. A questão é essa, abrir a forma de como é que se faz, não é? E eu penso que houve um esforço desde a entrada dos provedores nos jornais em Portugal, nesse sentido, de investigar também o que é que se passou e haver uma responsabilização em relação ao jornalista. O jornalista pode dizer e simplesmente acontecem erros. Claro, a questão da transparência e de uma certa pedagogia também do que é o trabalho. Isso, e também a pedagogia do erro ou da falha, digamos assim, que haver um engano não destrói a reputação. Não é? A ideia de que o trabalho é sempre provisório até ao trabalho seguinte, não é? Mas há esta ideia também muito manicaísta de que ou é totalmente verdade ou é manipulado. Como se não fosse entre uma coisa e outra, que é sempre aqui a minha ideia, que é introduzir nuance e compreender a complexidade de todos os trabalhos. Qualquer trabalho envolve tentativa e erro, digamos assim. Agora, o trabalho do jornalismo é muito exposto, não é? Tem essa questão, é muito exposto. E a cobrança, como eu dizia há pouco, é muito elevada, porque também há também, digamos, que um movimento de descredibilização crescente que se alimenta. Em que qualquer falha é porque de certo estás daquele lado. Vem, eu não disse que... Exatamente, para comprovar, e é utilizado precisamente para fazer essa comprovação de teses, às vezes mirabolantes, que existem, que todos têm um projeto maquiavélico de fazer qualquer coisa. O que torna muito difícil também o nosso trabalho. Com certeza. Vocês trouxeram, creio eu, livros para os nossos ouvintes continuarem a explorar tanto o tema da guerra mais recente, infelizmente só no ano 20 do século XXI já temos 2, não é? Que começaram. Eu trouxe só uma sugestão, acompanha-me desde sempre que leio sobre o Médio Oriente, o livro da Amira Hass, que foi a primeira jornalista israelita a viver em Gaza, e que conta, este livro é um clássico, está traduzido em português há bastantes anos. Chama-se Beber o Mar em Gaza e para mim é uma referência. Eu gosto muito da Amira Hass e isto reflete as pequenas histórias, mas também os quadros políticos, enfim. Eu acho que valia a pena reler a Amira Hass e este livro Beber o Mar em Gaza, que está traduzido em português. E eu trouxe o livro do Amos Oz, uma história de amor e trevas, que é sobre as memórias do próprio escritor, da sua infância e autobiográfico, mas ao mesmo tempo também é a história da formação de um Estado, de uma nação, a formação de Israel, que existe em livro do próprio Amos Oz e também existe em filme adaptado pela Natalie Portman e falado em hebraico, que tem uma adaptação que me parece extraordinária para um livro tão denso, tão complexo e tão extenso, mas que é uma excelente entrada para compreender, enfim, uma história muito longa e muito difícil. E a pergunta oficial do Mundo a Seus Pés: se vocês pudessem ir para qualquer lado do mundo, sem restrição de talvez ameaças à integridade física ou ameaças à integridade monetária, pois. Para onde iriam? Fazer trabalho? Gaza. Pois, íamos todos, não é? Eu também ia já.
Vamos sair daqui e vamos... Com essas condições garantidas também, apesar de ser muito difícil ser neste muito momento. difícil, Sim. mesmo correndo riscos é muito difícil. Sim, mesmo muito difícil entrar. É impossível. Sim. Quase impossível. Bom, e já nesse contexto também recordar aqui a quantidade de jornalistas que já perderam a vida precisamente por estarem a trabalhar em circunstâncias dificílimas e para que nós também possamos acompanhar os desenvolvimentos terríveis, não é, do que se passa nesta guerra. Eu, não sendo jornalista, enfim, os meus desejos seriam outros, sem restrição orçamental. Seria a minha colocação. Sem restrição orçamental, seria uma viagem que incluiria o Japão e incluiria a Austrália também. Portanto, seriam as duas sem restrições para poder livremente conhecer bem de tempo, a cultura, os restaurantes, os espaços e, portanto, seria... É fascinante. Até porque precisava também sem restrições de tempo. Exato. Que era outra dimensão aqui. Muito obrigada aos nossos dois convidados e ao João Martins pela sonoplastia. No site do Expresso pode ir acompanhando as últimas notícias sobre a guerra entre Israel e o Hamas. E para a semana o nosso podcast regressa com novos convidados e novos temas. Até lá, siga-nos na sua plataforma preferida de podcasts para poder receber notificações cada vez que lançarmos um novo episódio. Obrigada e até breve. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.